Ah, agora sim. Coloquei, Elisa, pode vir. Olá. Acabou que não deu pra colocar o título. Consegui. Olá, pessoas. Oi, Elisa. Que foi que Oi. rolou? Rapaz, eu não sei o que foi. Eu fiquei clicando o botão ao vivo e não tava indo. Não tava indo. Aí eu fechei, tipo, meio que resetei, né? O coisa. Sim, Aí sim. foi. Só que aí quando eu cliquei ao vivo, não deu tempo de colocar o título O título. da live. Mas, tipo, vamos começar. Podem entrando Mas a aí, gente. galera. Vão compartilhando a live, tá? A gente vai falar É, sobre um tema que a gente ama falar e que é muito importante. exatamente. E, bom, não tem um título, mas a gente colocou no cartaz, né? Então, pelo menos Isso. não tá sendo à toa. Sim. E, rapaz, a questão é a cultura da exaustão, né? Que a gente sempre acaba conversando. Elisa, assim, fora do Instagram, né? Conversando nós duas, contando sobre as nossas histórias e como a gente tá passando por alguma situação, né? Uma desabafa com a outra e tal. E a gente vê o quanto que isso é frequente. Então a gente resolveu fazer um papo de amigas com vocês também para falar sobre esse tema. Na verdade, Mari, E é um papo com a comunidade espectral, né? É um não papo é de nem papo amigas com a comunidade espectral. de pessoas, amigas, É. todas elas. Exatamente. E assim, uma coisa que a gente curiosa que a gente viu quando eu estava pesquisando sobre é que esse termo cultura da exaustão, ele não é difundido, não tem. Eu achava que tinha alguma coisa assim, né, específica, cultura da exaustão, mas meio que a gente que acaba falando A gente muito começou a isso. falar, né? E olha que é um termo que a gente usa desde a faculdade, né, Mari? Ah, não é É, saco glamorizar a cultura da exaustão, cultura da exaustão. exato. E quando a gente foi pesquisar sobre esse tema, porque a gente deu uma aula tem um tempo atrás, a gente viu que não tinha esse termo assim cunhado, cultura da exaustão, quer dizer isso, isso, isso. Mas por que que a gente chama assim? Porque é o seguinte, né? Cultura é qualquer coisa que uma sociedade aplica e é entendido como uma coisa geral, né? Que não se restringe a um único indivíduo. Então a gente pode chamar que a exaustão virou uma questão cultural porque é muito prevalente, né, na cultura ocidental de uma forma geral, capitalismo, enfim. E A então gente vê assim, ela isso está sendo presente não muito. só Ah, perdão. Não, é que eu ia falar assim, que são hábitos, atitudes que vão estar ali fazendo com que haja um desgaste físico, mental, e que quando a gente foca na medicina, muitas vezes vai estar sendo, inclusive, aplaudido, incentivado desde a faculdade, né? exato. Isso. É uma questão assim, né? Geralzona, e a gente pode afunilar e chegar na nossa realidade, que é isso aplicado na vida acadêmica, enfim. E isso não só tipo assim, no ao vivo, mas principalmente agora, em época de pandemia, no digital, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui, O que a que a gente gente sempre mais vê, critica. assim. Inclusive, galera, se quem aqui não assistiu ainda os Espectros News, que é um jornal com a sátirazinha que a gente faz sobre isso, que é justamente a variante de vacina que está se espalhando pelo Instagram, porque
a gente vê muito isso aqui, né? A galera ostentando café, colocando ali as maratonas de plantão, perdendo noite de sono estudando, e traz como se isso fosse muito bom, como se isso fosse maravilhoso. Só que essas pessoas que fazem isso, que postam isso, não contam os ônus, né, Mário? Os ônus Exatamente. disso tudo. Tudo isso, no caso, vai acabar levando, né, à questão de ansiedade, de insônia, de até abuso, né, de substâncias, porque às vezes a pessoa não só fica no café, mas aí começa a usar energético e psicoestimulantes, enfim, e começa a entrar nessa espiral que, no final das contas, acaba combinando com o que a gente hoje chama de burnout, né? Então, é muito claro, assim, como vai, né, a coisa vai caminhando, a gente vê isso na faculdade. E chega uma hora que isso não se sustenta. Boa noite, escola Anchieta de Freira. Isso deve Feira. ser minha mãe, viu, Mário? Deve Isso ser. Que deve ser minha saudades, tia. mãe. Boa noite. Mas bem, então é isso. A gente, né, vê que isso é uma coisa muito frequente na vida acadêmica, na medicina. E isso desde a época que a gente estava na faculdade, a gente percebia isso. E a gente acabou criando, desde lá, um movimento contra, sem perceber. Mas sim, mas criamos. Então, hoje a gente vai falar Verdade. mais aqui sobre. Ah, ela. É minha mãe mesmo, sabia? Um beijo, tia. Mário, que milagre. A sua mãe e a Lourdes ainda não apareceram, né? Eu acho que eu não deu tempo de eu avisar elas. Ah, Rapaz, é tanta coisa. Eu falei com minha mãe hoje no telefone e eu esqueci de falar isso, mas enfim. Ah, vai ficar é porque salva a elas live, também são então. assíduas aqui. E ela é muito bonitinho quando eu chego lá e aí ela fala as coisas que a gente discutiu aqui e tal. Oh, Mas Mário. bom, é isso. Então, Mas assim, vamos esse é lá. um tema. Mas é isso, esse é um tema, então, relevante, porque é real, assim, essa questão do burnout, é real essa questão do abuso de substâncias. Assim, inclusive, né, agora, como psiquiatra, eu tenho atendido muita acadêmico que chega nesse estágio. Quer dizer, não só acadêmico, muita gente, assim, da área de saúde, de uma maneira geral, né, que tá exausto, literalmente exausto, assim. A gente chama de burnout, mas, enfim, vai se expressar de diferentes formas, mas no final das contas é porque tá insustentável a forma de trabalho, a intensidade, carga horária, enfim. Então, vamos falar aqui coisas mais práticas de como vocês não caírem nisso. E assim, é importante ressaltar que são dicas que nós aplicamos na nossa vida, né? Sim, sim. A gente não está falando aqui da boca para fora, são coisas que a gente aplica, que a gente compartilha aqui com vocês no Insta, mas a gente vai compilar aqui justamente porque nos faz bem e temos certeza que também vai ser muito útil para vocês. Exato. Desde a época quando a gente estava na liga acadêmica, a gente tinha um dia de recepcionar os calouros. E eu me lembro muito de um menino perguntando assim: Poxa, se dá tempo de fazer academia? Sabe? Como se fosse assim: Ai, eu tô aqui abrindo mão de tudo da minha vida. Aí a gente falava assim: Não, calma, dá. Você só, assim, tem algumas coisas que você precisa, né, organizar e tal, mas no final dá pra fazer sim. Então, a primeira coisa, né, E na aí, Mário, verdade, talvez seja. sim, é isso que Diga. Não, eu ia falar isso do. Você vai puxar o gancho do essencialismo, né? É, é. Acho que tá dando uma lagzinha, Vai lá. assim. Mas, não, mas é isso. A Ainda tá primeira todo. coisa, então, tá. A primeira coisa é isso do essencialismo, assim. Quando a gente fala isso, não é da boca para fora também. Você precisa se organizar e focar naquilo que vai ser de fato útil para sua vida.
Inclusive, depois a gente vai deixar os links aqui, porque a gente discutiu esse livro, né, Essencialismo, com Sim. Mila. Foi muito legal. Tá no E aí a IGTV, gente aborda galera, mais aqui. aprofundado nessa questão. Tá, aí a gente coloca nos E stories para assim, quem uma não coisa a viu, né? mais Quiser assistir. que era muito frequente na faculdade, que até hoje deve ser assim. A gente via uma galera se entupindo de atividade extracurricular. Então, tinha que lidar com a faculdade, com 1.000 ligas acadêmicas, 1.000 monitorias, iniciação científica e tantas coisas. E assim, a gente não está criticando aqui o fato de fazer uma atividade extracurricular. Não, pelo contrário, você tem que fazer. Agora, gente, saiba selecionar as atividades que vão realmente casar com o seu objetivo de vida. Porque ficar saindo, pegando um bocado de coisa, você simplesmente vai gastar energia, vai se cansar, não vai poder se dedicar bem à sua faculdade, que é importante, e não O vai mais sair do importante. lugar. Então, assim, você pode fazer a atividade extracurricular, mas em um semestre faz uma liga, no outro começa uma monitoria, vai aos poucos se organizando e fazendo aquilo que realmente tenha desejo, que realmente você se identifique, que case com o seu objetivo. Isso é ser essencialista, entendeu? É você ter a oportunidade de dizer não para aquilo que não vai agregar ao seu objetivo. Menos, porém melhor. Mas, verdade. A Essa frase frase é é essa. perfeita. É. E, assim, inclusive também para acalmar quem está começando agora na faculdade, dá tempo de você fazer tudo, tá? Porque quando entra, né, você quer logo pegar 1.000 atividades e aí se embola nisso. Mas, assim, a gente está falando aqui, a gente fez liga acadêmica, eu fiz iniciação científica, né, você fez estágio no SEDAP, não foi? Eu fiz, foi, foi. Então, assim, a gente tá falando E aqui, a assim, gente fez. mas a gente ia para congresso, a gente ia para simpósio, e assim, velho, era o que fazia sentido pra gente. Por exemplo, eu não fiz monitoria porque não teve nenhuma monitoria que me atraísse. Então eu fiz aquilo que realmente tinha sentido. Então, sem afobação, galera, isso vale para faculdade, para É, residência, tudo. tudo. No final, a gente teve até mais carga horária do que precisava. Então, tipo assim, dá tempo tranquilo, dá tempo tranquilo. Bom, esse eu acho que é o primeiro passo, né? A questão do. Isso é uma. A questão do essencialismo também, ela fala muito sobre a questão do autoconhecimento, né? Nesse aspecto, para você não ir no fluxo, naquela coisa de, né, de manada, assim, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Então você tem que ter esse autoconhecimento. Isso, isso. Então, é só uma O dica aí. outro, Quem não leu esse livro, Essencialismo, galera, vai valer muito a pena mesmo, para vocês aplicarem tanto na medicina quanto além da medicina. perfeito. A outra questão também é o cuidado com a sua saúde física e mental. Então, o menino que Isso estava é lá na dúvida se fundamental. podia fazer academia, sim, dá para você fazer, se é uma coisa que você gosta, uma atividade prazerosa, você tem que ter esse tempo, porque não dá para você cuidar de outra pessoa se você não tá bem. E, inclusive, isso vai ajudar, assim, a longo prazo também, né? Assim, a atividade física, ela tem todos os benefícios que a gente, né, já falou aqui. Não precisa ser a atividade física X ou Y, aquela que te dá, que é prazerosa, e também no tempo que você conseguir, né? Não, também não precisa ter aquela questão de, ai, tenho que fazer 1 hora, 2 horas por dia. Se você conseguir 30 minutos, faz 30 minutos. Se você conseguir 1 hora, né, vai fazendo. E, enfim, mas a constância, né, daquilo. E a saúde E mental não assim, precisa Mari, nem falar, né? Diga, diga. não, é só uma coisa assim que essas pausas para a gente cuidar do corpo, da mente, elas são importantes, inclusive, para a produtividade. Porque quando a gente faz essas pausas, a gente descansa o corpo, a mente, e isso nos dá energia, nos reenergiza para poder voltar a fazer nossas atividades. Então, assim, até
para sermos produtivos de verdade, a gente também precisa estar bem. Né? Então, assim, tem gente que acha que ser produtivo é estar ali o tempo todo fazendo alguma coisa, e não é bem assim. Isso, na verdade, se você É, está ali o tempo todo e não para, você está cansando e não vai chegar uma hora que você vai pifar, né? exato. E às vezes também você pode estar com a falsa sensação de que você está fazendo muita coisa, mas pode ser que você está fazendo pouquinho, várias coisas e não termina, né? E isso é bem comum também. Aí você entra justamente, né, no burnout, que Sim, aí você ainda começa a procrastinar as atividades porque você não tá dando conta. Aí começa a parar de fazer e no final das contas, talvez se você, né, não tivesse entrado nisso, não, sei lá, não ia precisar ter que parar para chegar nesse ponto, né, do burnout. E aí entra a questão da saúde mental. E uma coisa bem, assim, agora, né, que tem se falado bastante, e como é o nome? Simone Biles, assim, foi monitorar. excelente. Ela, né, assim, poxa vida, eu tava assistindo no dia e eu fiquei assim, sabe, tipo, porque ela deixou muito claro, assim, eu acho, né, espero, que você parar, dar a Ela ganhou a pausa de medalha de você ouro falar na assim, saúde mental, velho. poxa vida, ela, não sei se ela tem noção do impacto que ela ter dito não naquele momento causou. Porque uma coisa muito bacana é que, justamente assim, ela não esperou chegar a entrar em exaustão, né? A ter uma crise, ou alguma coisa nesse sentido. Ela teve essa percepção de, tipo assim, poxa, agora se eu for mais além, talvez não dê certo. Então, vou dar uma pausa aqui agora. E, poxa, isso é tudo que a gente quer. Porque o que é que acontece ainda, né? As pessoas postergam muito essa questão de você parar para cuidar da sua saúde mental. E quando vai chegar no psicólogo, no psiquiatra, já tá, tipo assim, meses ali naquele sofrimento, sabe? Que podia ter sido evitado, sabe? Então, é prevenção, né? Prevenção. E a prevenção, ela não é só você fazer psicoterapia, de você talvez precisar ser medicado, mas todas essas outras coisas que a gente vai falar aqui também, dos hobbies, enfim, também ajudam nessa promoção de saúde, de prevenir. Então, ela falando isso, ela dando essa pausa, foi bem legal, porque justamente quanto mais cedo a gente intervém naquilo que está trazendo um problema, melhor você vai voltar a ser produtivo, inclusive mais rápido, porque muitas vezes fica muito tempo ali que a coisa se cronifica, sabe? Eu, quantas vezes chega a pessoa lá na emergência, tipo assim, porque já tentou de tudo e aí já, tipo assim, já tá num quadro de moderada grave, sabe? E não precisa você chegar nisso para poder, não, agora eu vou cuidar da minha saúde, não. Essa sua fala aí, Mari, essa sua fala aí me lembrou o livro do Espectros Literários que a gente está lendo esse mês, o Tarja Preta, Meu Ano com Depressão. Muito bom, né? Inclusive, eu já terminei e fala muito disso. A autora, ela traz isso, né? Que ela passa por um processo de depressão e ela tinha muita resistência em procurar ajuda, em tomar remédio, mas ela viu que foi o necessário para ela poder se reerguer, para ela melhorar na saúde mental e, consequentemente, nas suas atividades profissionais e por aí vai. Então, assim, fica aí também a dica do livro que a gente está lendo esse mês, Tarja Preta, só para vocês terem, assim, mais um relato, né, do quanto o cuidado com a saúde mental, ele é importante. E esse livro é legal porque, no caso, é a experiência dela, né? Em primeira pessoa, descrevendo o que ela passou. Sim, É sim, muito. sim. Ela Uma usa, outra né, dica, os galera. próprios termos e tal. Hum.
Ô, Mari, foi mal, é porque tá dando umas cortadas aí, eu não vi. Você tava Não, vá, falando. continue. Não, a outra dica que a gente queria falar é algo que a gente sempre fala aqui com vocês e que é muito importante que as pessoas negligenciam, gente. Viva além da medicina. Sério, vocês, a gente, tendo hábitos, hobbies que não são só de medicina. Isso é tão importante, até para nossa profissão, porque abre a nossa visão de mundo, nos dá uma capacidade de compreender o outro, de gera empatia, sabe? Então, por exemplo, quando a gente cria uma iniciativa como o Espectro Literário, que é justamente para incentivar a leitura não médica entre profissionais de saúde, a gente quer justamente para mostrar para vocês que quando a gente lê um livro que não é ali aquele formato científico, ele vai nos agregar como pessoa e também como profissional, porque a gente passa a entender diversas outras realidades. Então, por exemplo, a gente já leu vários livros aqui, mas Torto Arado mesmo foi um que me marcou muito, porque traz Sim, muito a perspectiva de um Brasil que a gente não conhece, que é o Brasil do interior, da zona rural, né? De crenças. Então, assim, gente, não dá pra gente exercer medicina só pensando no técnico, sabe? O paciente, ele é todo um contexto social, todo um contexto fisiológico. Então, assim, são múltiplos fatores. Não dá pra gente só ver ali que tá escrito no Guyton, no Neta, enfim. A gente tem que pensar além. Então, quando a gente se permite viver além da medicina, além da gente estar relaxando, distraindo, aprendendo novos hobbies, a gente também vai estar agregando indiretamente para a nossa questão profissional. Tem só pegando um gancho aqui para vocês verem como é que faz sentido assim a situação. Não é da medicina, mas é algo que tem a ver, que é o caso do Steve Jobs. O Steve Jobs, ele entrou na faculdade, não concluiu, e aí, ele, antes de sair da faculdade, ele começou a fazer matérias optativas. E aí ele fez uma de caligrafia. Naquele momento ali, não tinha sentido nenhum ele fazer opcional de caligrafia, mas ele fez. Anos depois, quando ele estava construindo o Macintosh, um dos primeiros computadores da Apple, ele pegou aqueles aprendizados de caligrafia e colocou no computador. Então, hoje, os computadores têm uma caligrafia que Steve Jobs aprendeu em um momento em que para ele não fazia muito sentido. Então, assim, é a mesma coisa o pensamento na medicina. Quando a gente está vendo outras coisas além da nossa questão profissional, a gente está aprendendo como pessoa e isso lá na frente vai nos agregar como profissional. Por exemplo, a total. ideia da prescrição ilustrada. A ideia da prescrição ilustrada, Mari, que é dos adesivos, tem um Sim, fundamento por trás, porque a gente entende que quando a gente utiliza cores, desenhos, a gente facilita a assimilação, porque o nosso cérebro, ele tem a parte racional e tem a parte subjetiva. Então, a prescrição... E assim, a gente se permitiu isso, uma vez que a gente tem outros gostos além da medicina. Então faz total sentido. exato. Usar da criatividade e estimular a criatividade. Como assim, prescrição ilustrada? Ai, E bom, você que chegou agora, vamos mostrar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. resume Acho que eu aí, tenho. Mari. Não, eu vou resumir mostrando, né, o que que é, porque fica mais fácil. Pera aí. Para quem não São sabe, nossos. galera, nós temos uma linha de Ai, adesivos justamente para serem utilizados na prescrição médica e facilitar a compreensão do paciente sobre o que é prescrito. Então, pacientes analfabetos, pacientes com polifarmácia, que usam muitos medicamentos, a gente lançou essa série de adesivos, tanto para indicar o horário da medicação, como qual é a via de administração, dizer para o paciente se é xarope, se é comprimido, se é injeção. Tem também
a cartela de indicação de uso. Então, o remédio para hipertensão, tem o coraçãozinho lá, esse aí que mais está mostrando a indicação de uso. E aí vocês podem adquirir a prescrição ilustrada através do nosso link na bio. E tem a hashtag prescrição ilustrada, que vocês também podem ver na bio. Tem vários exemplos. E a gente ama quando Valeu, vocês marcam a gente, porque vai aumentando a nossa comunidade espectral usando os adesivos. Eles vão para todo o Brasil. É muito, muito bacana esse feedback quando a gente recebe. Nosso filho, assim, nossos filhos, né? Cada dia a gente vai aumentando mais. E vão crescer os nossos filhos, né, Mari? Em E breve e teremos vão novidades. crescer. Exatamente. E justamente assim, o fato da gente ter parado para pensar sobre, né? Assim, a gente viu um problema e ter criatividade para pensar na solução. E isso, né, assim, visto aqui, tipo, uma coisa bem real e que funciona. E no dia a dia também a gente acaba fazendo uso do nosso arsenal cultural e etc. Enfim, depois eu também vou colocar aqui algumas coisas, mas, por exemplo, eu acho que eu contei de um relato, né, da menina que ela não se abria com ninguém, era muito difícil de você falar, aí eu vi que ela gostava de Harry Potter, aí eu comecei a puxar assunto com ela a partir disso, né? Tem algumas coisas assim. Também tem uma tirinha de uma situação na pediatria quando eu rodei, que foi assim, que me marcou, porque era uma paciente que estava com uma doença renal e precisava fazer o controle e balanço hídrico. Só que as pessoas só chegavam para a mãe dela e davam um papel e falavam assim, anote aqui a diurese dela, tipo assim. E ninguém perguntou de, moça, você entendeu? Tem alguma dúvida? Você sabe escrever? Porque a realidade é que nem todo mundo sabe ainda, infelizmente. Então, ela não sabia, entendeu? Então, era por isso que ela não estava conseguindo coletar. E aí, quando eu, tipo, me toquei para isso, aí eu falei, caramba, vamos fazer o seguinte, bota nesse copinho, a copinho de 200 ml, e você me diz quantos copinhos ela fez, resolveu, sabe? Aí ela falava, não, doutora, foram 5 copos. Ela não precisou calcular, porque aí eu ia fazer uma estimativa. Não era assim, né, 100%, mas resolveu. Então, essas coisas, você vai realmente adquirindo com contato com essas realidades. E aí você pode com o ter seu isso. repertório cultural, né? Além da medicina. Exato. Então, né, Aí, leituras e falando aqui, filmes mas e. quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Mas sim. Ah, Ufa. já tá aqui, é porque, né, já temos algo em comum. Só de estar aqui, né? Exato. Uma outra dica, galera, que é muito importante para vocês, para não cair na cultura da exaustão, é se rodeie de pessoas que estão nessa mesma vibe que vocês. Isso é muito, muito importante. Foi algo que na faculdade a gente teve essa oportunidade. Então, assim, eu e Mari somos amigas desde o início da faculdade. Tivemos outros amigos, temos outros amigos, e que tinham essa mesma ideia que a gente, entendeu? Que assim, dá tempo de estudar, dá tempo de se cuidar. E isso é importante, porque quando a gente tem essas pessoas ao nosso redor, a gente não fica com aquela sensação assim de, ai meu Deus, será que eu estou fazendo algo errado? Será que eu deveria estar me acabando de estudar como está todo mundo fazendo? Então, esse grupo de pessoas ao seu redor te fortalece. E fora também que saiba escolher as suas inspirações na medicina. Porque eu vou ser bem sincera, tem gente que pega, assim, uma pessoa que é super maravilhosa tecnicamente, mas que não tem nenhum trato humanizado, não tem autocuidado, não tem nada, e quer se inspirar na medicina. Assim, cada um sabe de si, mas repare bem que você se inspira, porque às vezes pode ser uma inspiração que ao invés de te estimular, vai te adoecer.
Verdade, Elisa. E E, aí, tanto, assim, Mari, não, desculpa, tem fale. até uma tirinha que você fez de doutora Regina Brasil. É uma das Nossa maiores diva. inspirações nossa. Doutora Regina, galera, ela é infecto, mas assim, ela não se resume a uma profissão. Então, ela tinha seus momentos de yoga, seus momentos de autocuidado e trazia isso muito pra gente, sabe? Uma leveza. Então, velho, a gente tem muitas pessoas também que a gente pode se inspirar positivamente na medicina, sabe? Perfeito. E ela também era muito sensível com os pacientes, então a gente também teve um aprendizado em semiologia, anamnese, incrível, sabe? De ver detalhes, de perguntar, de saber como chegar no paciente. Ela também nos ensinou isso, né? Também, assim, ela conseguia juntar as duas coisas, a técnica e a. As duas técnicas, na verdade, né? Porque isso também deveria ser um pré-requisito, mas enfim. É... Outro ponto, ainda falando sobre essa questão das pessoas que você se rodeia, além de você estar com essas pessoas porque elas te estimulam, também quebra aquela ideia da competitividade, né? Que isso Sim, é sim. muito presente na medicina, infelizmente. E isso acaba chegando até, assim, depois que você termina. Então a gente vê uma classe que não é unida, né? Não se une em prol de nada, assim, de uma coisa. E isso tem a ver com essa trajetória toda, que não Sim. faz sentido, porque, assim, quando a gente se juntou, a gente rendia muito mais, um dava ajuda para o outro, sabe? Não ficava ninguém com sobrecarga. E não era assim, alguém está se aproveitando, outra pessoa não. A gente, sabe, dividia de uma forma que todo mundo ficava ali bem, um com o outro, e só tem a somar. Inclusive até na hora de estudar também. A gente fazia muita revisão junto. Que depois, né, a gente foi ver que é uma das maneiras melhores de você absorver o conhecimento, né? De você ir conversando e falando sobre, discutindo. Então, uma coisa que eu sempre, também, a gente sempre fala que é isso, assim, se unam você, seus colegas de residência e tudo mais, porque a vida fica muito mais fácil, não é para você ficar pensando que fulano é meu concorrente, sabe, e tal, porque é um pensamento muito pequeno que não ajuda em nada, assim, você Não agrega em nada. não Ô, agrega em Mari, nada. a Ingrid pontuou uma questão bem interessante, que assim, acredito que a pandemia tem estimulado ainda mais essa cultura da exaustão, né? Os professores passam mais trabalho, os calouros não se conhecem pessoalmente. Sim, a gente teve Sim, esse ônus, assim, de ver que tá tendo uma maior demanda, assim, na pandemia. Então, assim, os professores estão fazendo aulas uma atrás da outra, o assunto acaba sendo dando corrido, mas, assim, por mais que tenha esse processo, é importante você se autoconhecer, que isso acaba sendo também uma dica para não cair na cultura da exaustão. O autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento você pode fazer adaptações a essa realidade. Então, se você está percebendo que está muito corrido, tenta ver na sua rotina como é que você vai se organizar no sentido dos seus hobbies, da sua atividade extracurricular e das atividades da faculdade. Pô, não tá conhecendo os calouros, mas tem aqueles colegas de turma que, de uma certa forma, você criou um vínculo. Se aproxima mais dessa galera, mesmo no online. Então, assim, o autoconhecimento vai ser importante nesse processo, justamente para você ir adaptando conforme as intempéries que a gente vai ter na vida, né? Então, pandemia e tantas outras coisas. Então, o autoconhecimento, ele é importante, é uma dica também importante para a gente não cair na cultura da exaustão, para a gente poder ir fazendo essas adaptações. é. Inclusive, uma das coisas que eu oriento, e a gente tem até um post sobre isso, é como você se desvincular do celular. Porque nessa situação agora, né, a gente fica muito tempo em frente da tela.
E aí a pessoa tem dificuldade de se desligar relaxar para dormir, por exemplo, e começa a ter dificuldade no sono. Então, a gente também fala sobre isso, assim, tipo, tem um horário, assim, a partir de tal hora eu não pego mais no celular, eu vou fazer uma outra coisa que não envolva nada desse tipo. E, enfim, tem outras dicas também sobre isso, que é uma maneira também, né, de tentar se prevenir, se cuidar. E também, Ô, assim, a Mari, questão da quantidade de matérias, né, que você pega. Também ver se vale a pena você pegar tantas matérias online ou se dá para depois você pegar quando retornar, de repente você vai até render mais. Não sei. com certeza. Medpad está aqui falando assim, boa noite, meninas. Fala como foi o primeiro semestre para vocês. Veja só, tem uma live aqui, só para fazer um parêntese aqui, tem uma live em que a gente conversou toda a nossa trajetória da faculdade, a gente deu vários detalhes de como foi a questão do estudo, das adaptações. Está aqui no nosso IGTV, foi um papo de amigas sobre faculdade e internato. E aí a gente pôde trazer toda essa nossa percepção e detalhando com relatos, tá certo? Só mesmo para... Aí você pode ir lá conferir para a gente acabar não desviando assim do tema, tá certo? Até porque lá tá bem destrinchado. E esse ano Isso. eu também tô fazendo as tirinhas que acabam contando de uma forma mais engraçadinha, mas é verdade, tudo aquilo que a gente passou ali é verdade. Como a gente se Tem uma conheceu, como hashtag Tirinhas da tirinhas. Mari. É, Tirinhas da Mari que eu boto, Tirinhas da Mari, que aí você vai ver as hashtags, as tirinhas. E vem aqui no nosso IGTV que tem essa live, a gente dando todos os detalhes do curso mesmo. Então a gente falou como foi nossa adaptação, o que a gente fazia de estudo, tudo isso, viu? Mas voltando aqui para a cultura da exaustão, para a gente não cair na medicina, uma coisa importante também, que é muito bom lembrar para vocês, é da gente saber lidar com finanças. A gente sai da faculdade sem noção nenhuma, na verdade, a gente entra na faculdade sem noção nenhuma, sai da faculdade sem noção nenhuma. E essa falta de inteligência financeira faz muita gente cair na cultura da exaustão. Ou seja, termina de formar, fica naquela ideia de que médico ganha 1.000 maravilhas e começa a fazer dívidas. Além da dívida do FIES, tem a dívida do carro novo, da casa nova, sabe? E assim, galera, você pode comprar o que você quiser. Agora é preciso que seja feito com planejamento. Por quê? Se você sai travou. Ô, Mari, é que me ligaram aqui na hora da live. Ah, tá. Não, você tava falando aí, se você comprar tudo de vez. Vocês estão me ouvindo? É que teve uma ligação aqui na hora da live. Não, agora eu tô. Mari? É que alguém me ligou na hora da live, foi mal. Olá. Aí travou. Mas Não, mas assim, agora agora eu tô voltando. te Então, ouvindo. assim, pronto. Então a gente pode comprar o que a gente quiser, galera. Mas se você sai comprando um mundo sem planejamento, para você pagar esse mundo, você vai ter que trabalhar absurdamente. Então, assim, se você tá apto para isso, para arcar com as consequências disso, beleza. Agora, a longo prazo, é insustentável manter essa rotina insana. Então, é muito importante que, no seu tempo, do seu jeito, vai, comece a aprender sobre finanças, gente. Hoje, a gente tem aqui disponível na internet muita coisa, não só na internet, como também na literatura. Então, Natália Arcuri, Primo Rico, uma diversidade de dicas que a gente pode acessar. Tem até também uma live aqui no GTV que Mari fez com um amigo dela, que é também administrador financeiro. Então, assim, você ter esse cuidado com as suas finanças
é também uma dica para você não cair na cultura da exaustão. Isso é muito importante e que as pessoas esquecem, certo? Tem gente que olha assim para mim e Perfeito. fala assim, que eu estou na residência, eu tô terminando. Como é que você faz a residência sem dar plantão? Porque eu dou plantão bem pouco. Tipo assim, eu não tenho aquela fixa. Eu dou alguns plantões em alguns locais, mas assim, é bem esporádico. E eu digo para vocês como, sabe? Como, galera? É botando tudo no papel e fazendo os meus gastos conforme o que eu ganho. Eu não tenho carro. Por quê? É uma escolha minha. Porque eu sei que para eu arcar com o carro, eu não vou ter como pagar agora. Então, assim, é importante também a gente ter esse autoconhecimento de não cair na questão de status. Não, você tem que ver qual é o seu limite. Então, assim, eu não quero estar me matando de dar plantão. Então, eu escolho isso, consequentemente, eu escolho não ter um carro. Entendeu? Mas é você estar em paz com essas decisões e sabendo que tudo isso é em prol de um objetivo maior. Então, se você está ainda na faculdade, comece a estudar finanças. Isso é o que a gente não tem na faculdade, mas que deveria ser, na verdade, do colégio, né, Mari? Do colégio, com certeza. E assim, também tem a questão, né, de muita gente fica na dúvida assim, eu faço residência porque é um período que demanda muito de você. Eu faço residência, mas ou eu junto dinheiro primeiro para depois fazer residência. Então, você ter saber essa questão de finanças vai ajudar até você a decidir como é que você vai fazer isso. Porque uma coisa que acontece que, infelizmente, né, é que às vezes a pessoa acaba fazendo residência e também dando muito plantão, e aí entra na mesma questão do que a gente falou da faculdade, né, de você ficar com várias atribuições e aí não se dedica àquele estudo naquele momento, que é o que vai te dar a formação para você sair um especialista. Então, ter Perfeito. essa noção é importante. E até assim, mais ainda para longo prazo, porque médico é, né, profissional liberal e uma hora vai ter que se aposentar, então até para você pensar nisso também, assim, né, de já ir fazendo sua carteira de investimentos e aquela questão, né, de emergência, porque você pode ficar doente em algum momento e vai ter que, né, dar uma pausa, enfim. Então, isso também é uma coisa que é bem importante para você não cair nessa cilada da exaustão. Pois é, galera. E tem uma dica também muito importante, que é seguir o Espectros Med, que a gente está sempre dando dicas aqui. A gente, às vezes, pode ser que no nosso post não tenha, assim, aquela coisa aberta, assim, como não cair na cultura da exaustão. Mas as dicas que a gente dá aqui, se vocês repararem, são todas ligadas ao que a gente falou. Então, de viver além da medicina, de autocuidado. Então, tudo isso te ajuda a não cair no golpe da colonização. Então, assim, pode parecer que a gente está querendo se promover, não é. É justamente porque a gente quer que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, justamente para a gente poder compartilhar essa mensagem que é Mudar tão esse importante e muitas espectro vezes da medicina negligenciada na também. medicina. Uhum, E assim, galera, exatamente. nós somos provas vivas de que, aplicando essas dicas, você não vai ser um profissional pior que ninguém, não, tá? Não, total. Agora, no final, ficou mudo. Ficou mudo, Elisa. Mas o que ela quis dizer é o seguinte. Ficou mudo. Mas é isso, que a gente tá aqui, a gente não tinha noção do quão CDF éramos. E a gente até, em um período, ficava até se perguntando, sabe, se... peraí. Volte, amiga, para dar a mensagem final. Rapaz, não tem uma live que não caia a internet de Elisa.
Foi mal, galera. É que esses números chatos de São Paulo me ligando, aí pronto. Mas assim, Ah, tá. não, só completando o que eu tava falando, Mari, é que É. mostra que nós somos aqui as provas vivas de que aplicando isso, você vai ser um bom profissional. Isso não vai te fazer pior que ninguém, pelo contrário, vai ser seu diferencial. Então, peguem a visão. Isso que Ingrid está falando aqui, ela resumiu tudo. Tudo é equilíbrio. Com certeza, sem dúvidas, tá? E para quem não viu a live toda, quem quiser reassistir, vai ficar salvo aqui no nosso IGTV, tá certo? Vou colocar também lá no nosso canal do YouTube. Se achar que precisa alguém assistir, compartilha. E tem mais alguma dica, Assista os Mari? outros vídeos que a gente falou aqui. Eu vou tentar colocar. Ó, Mari, Deixa eu ver. que legal esse relato aqui da colega, ó. Sou psicóloga e docente do curso de medicina. Me preocupo muito com a saúde mental dos alunos. Compartilham isso de vocês com algum deles. Vou seguir vocês para reforçar minha Que luta diária. ótimo. Ai, que legal! Obrigada, Drica. Poxa, e isso dá, inclusive, dá para a gente fazer aí uma live, uma conversa com seus alunos. A gente vai ser um prazer. A gente já teve a oportunidade de conversar com a galera da Paraíba, foi alunos da Paraíba, a gente conversou sobre essa questão da saúde mental. E Mari, como é psiquiatra, então pode acabar trazendo também pontos científicos. Então, estamos à disposição aí, se você quiser também Vai ser marcar um um encontro da prazer. gente com seus alunos. Vai ser um prazer, viu? Bom, pessoal, a live de hoje é isso. Vai ficar salvo aqui e depois eu vou colocar os links das coisas que a gente foi falando aqui também, para quem quiser ver mais conteúdo sobre. Nos stories. Ó, um beijo. Oi, Ingrid, muito obrigada pelo carinho. Então, até, Beijinhos e gente. até a Tchau. próxima. Valeu, Drica. Conte com a gente. Beijo.